Amém. Gostaria de começar hoje com a leitura de um versículo que está lá em Mateus. Mateus, capítulo 6, lá pelo versículo 34. Nessa minha versão, eu vou ler a versão da Bíblia Mensagem. Eu gosto muito da tradução dela. Diz assim: prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não pode acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Eu acho que isso a gente sempre tem que ter guardado, né? E lembrando sempre na nossa mente exatamente isso. Não importa o que esteja acontecendo no nosso dia, não importa o tamanho talvez da dificuldade, mas Deus está sempre lá para nos ajudar. E Ele tem a expectativa, né, das nossas orações, mas elas não precisam ser rebuscadas. Se você tiver oportunidade, leia esse capítulo número 6 de Mateus. É muito legal. Ele fala assim, quando forem à presença de Deus, não façam disso uma produção teatral. O mundo está cheio de pessoas que julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos, técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe de que estão precisando, melhor que vocês mesmos até. Com um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de uma maneira muito simples. Eu acho isso muito gostoso, porque a gente não precisa complicar. Estar com Deus, seguir a Deus é simples, é fácil, não é complicado. Quem complica somos nós. Olá, Vera, Thaís, que bom que vocês já estão aí. E hoje eu separei para a gente conversar um pouco sobre essa questão do crescer, do amadurecer. Nós, na nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente esquece que no momento que nós começamos a caminhar com Deus, nós somos até feito uma criança, né? A palavra ainda diz isso, que chega numa certa altura, a gente fala, a gente caminha, a gente age como criança, mas eventualmente a gente precisa crescer, amadurecer e passar a falar como adulto, se comportar como adulto. E esse eu acho que é talvez um dos objetivos que nós devemos ter. Nós devemos amadurecer, nós devemos crescer. E esse crescimento, ele implica em algumas questões que nós precisamos ter em mente e ter. Olá, Nancy, Alexandre, Niceia, um beijo para todos vocês. Nesse momento em que nós começamos a caminhar com Deus, talvez nós possamos ver o quanto nós não sabemos, o quanto de dúvida nós temos, mas à medida que nós começamos a ter realmente uma caminhada efetiva, nós iniciamos esse crescimento. E esse crescimento, ele precisa sempre ter uma intenção, né? Não é algo que acontece automaticamente. A nossa caminhada espiritual, ela é diferente talvez da nossa caminhada física. Nós nascemos e crescemos, não tem como, pelo menos fisicamente, nós crescemos, né? Nas questões espirituais, esse crescimento ele está vinculado a algumas questões. E uma dessas questões é justamente o fato de que ele precisa ser, esse crescimento precisa ser intencional. Ele não acontece por acaso. Ele implica numa escolha. Por quê? Porque para que ele ocorra, eu preciso escolher, eu preciso decidir em prol dessa escolha e eu preciso me comprometer com essa escolha. Então você veja, não é algo
que não implique em algum esforço. Talvez seja por essa razão, primeira razão, né, que existem tantas crianças espirituais, porque é necessário essa escolha de crescimento. E todo crescimento, ele implica em fases, obviamente. Nós temos algumas fases nesse crescimento espiritual. Nós precisamos conhecer, né? Conhecer todos os detalhes, conhecer ao Senhor, conhecer a palavra, conhecer as questões espirituais, conhecer o Espírito Santo, conhecer a Jesus, conhecer a Deus Pai, como provedor, para então, na medida do nosso conhecimento, aí então nós iremos servir. No momento em que nós aprendemos então a servir, aí nós passamos a compartilhar. Veja que é assim, é como se fosse um tripé, né? Um depende do outro. Eu não consigo servir se eu não conhecer, até porque eu não vou servir algo que eu não conheço. Por outro lado, como é que eu vou compartilhar algo se eu não tenho esse conhecimento também? Então, é necessário que a minha escolha, ela se direcione, a princípio, no conhecimento, seguido do serviço e seguido do compartilhar. Quando nós falamos sobre a questão de crescimento espiritual, de caminhada com o Senhor, eu penso muito nessa questão pessoal. Com certeza ela é pessoal. Ela é uma experiência única, é como se nós tivéssemos uma relação com o Senhor da mesma maneira que nós temos a nossa identidade em termos de digital. Ninguém nesse mundo tem uma digital exatamente igual. E na nossa caminhada espiritual com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor também, não existe uma outra pessoa que tenha um relacionamento exatamente igual ao seu. Por quê? Porque quando o Senhor olha para você e olha para mim, Ele olha para o individual, Ele olha para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa forma de ser, e nós nos relacionamos conforme esses detalhes. E não existe ninguém que seja igual a nós, não é verdade? Então, é uma experiência única, particular sua, e é uma experiência de aprendizado. Por quê? Porque na medida que você vai ouvir, que você vai ler a palavra, que você vai até discutir com outras pessoas sobre aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está observando, ou até mesmo aplicando esses detalhes na sua vida, você também vai observar que é muito particular. Eu acho engraçado porque em muitas reuniões, às vezes, de oração, ou até mesmo quando eu estou com algumas pessoas em termos de reunião, conversando, sentando, conversando, tricotando sobre algum assunto, falando de Deus, compartilhando aquilo que Ele está fazendo, ou alguém está compartilhando, a gente consegue ver claramente as peculiaridades de cada relacionamento com o Senhor. O Senhor fala com cada um de uma forma muito peculiar. Então, assim, a linguagem que Deus usa para falar comigo não necessariamente é a mesma linguagem que Ele vai usar para falar com você. Mas, no entanto, Ele fala comigo e com você, na nossa linguagem. Então, eu vejo isso como uma maravilha de Deus, porque Ele compreende a nossa situação única. Ele nos criou dessa forma, de uma maneira única. Então, nós precisamos compreender que, nesse sentido, Deus, Ele nos entende, Ele entende a nossa linguagem. E Ele espera que nós consigamos entender a linguagem dEle. Mas para que isso venha a ser, vamos dizer assim, uma conversa que ambos os lados se compreendam, não tem como nós não buscarmos
esta questão do relacionamento com o Senhor, e que nós vemos lá. Precisamos da intenção, precisamos com certeza conhecer, servir e compartilhar. Então, isso é fundamental para a nossa caminhada espiritual com o Senhor. E quando pensamos em questões de caminhada pessoal com o Senhor, nós precisamos compreender que precisamos praticar. E praticar a palavra de tal forma que nós venhamos a criar hábitos. Volta e meia eu tenho falado com vocês sobre a questão dos hábitos espirituais. Como que nós podemos desenvolver esses hábitos? Nós temos hábitos na nossa vida diária, inúmeros por sinal, mas na caminhada espiritual nós também precisamos ter hábitos. E esses hábitos, eles sempre vão redundar o quê? No orar, no estudo da palavra, na questão dos dízimos e das ofertas, no congregar na igreja. Tudo isso são ações que nós temos no nosso dia a dia que vão vir a gerar dentro de nós hábitos espirituais que fazem com que o nosso relacionamento com o Senhor seja não só mais efetivo, mas aonde você tem uma alegria, né? Uma completude diferente daquela situação do eu preciso estar bem, ou tudo precisa estar bem para que eu me sinta alegre. Eu consigo me sentir alegre até nos momentos de dificuldade, porque a minha alegria, ela não está vinculada a questões físicas ou questões pontuais. A minha alegria, ela está vinculada na presença de Deus, na existência de Deus, no amor que Deus tem pela minha vida, na certeza de que Ele está ali observando todos os detalhes, todos os segundos, e Ele é soberano sobre todos esses segundos. Então, veja, essa alegria, ela deixa de ser algo vinculado a fatos. Ela passa a estar vinculado com o Senhor. E isso vem a gerar dentro do nosso coração uma completude, porque o Senhor nos completa, né? O Silas, às vezes, ele dá o exemplo, né, de que nós temos um buraco dentro do nosso coração e que esse buraco, ele é exatamente do tamanho de Deus. E eu acredito nisso. Eu acredito que durante muitos anos, se você não conhece o Senhor, você caminha muitos anos sentindo aquele vazio dentro de si. É algo vazio que você não sabe explicar, mas também nada preenche, né? Você pode tentar preencher de inúmeras formas, de inúmeras maneiras, com muitas coisas, mas no fritar dos ovos, você observa que aquele vazio sempre permanece. E quando você começa a caminhar com o Senhor, começa a viver de acordo com os preceitos dele, a ter ele de uma forma mais real e presente, permanente dentro do seu dia a dia, esse vazio, ele desaparece. Ele desaparece porque, na verdade, é exatamente isso. O tamanho do seu vazio é o tamanho da presença de Deus em você. Então, é importante que nós tenhamos essa concepção de que é necessário praticar. O caminhar com Deus é algo extremamente ativo. Não é algo para se ficar simplesmente parado e esperando a morte da bezerra. Não, é algo que é para você saborear, para você agir, para você fazer a cada minuto do seu dia. Então, o que eu queria dizer para você é isso. Nós nos tornamos naquilo que fazemos habitualmente. Talvez você vai olhar a foto, você vai dar risada, mas é verdade. Os hábitos, eles nos moldam de alguma maneira. E nós precisamos entender que as nossas escolhas são fundamentais. Se eu tiver uma péssima escolha nas questões alimentares,
obviamente que eu vou ter um problema de saúde em breve, né? E nas questões espirituais é a mesma coisa. Nós precisamos compreender qual é a alimentação espiritual saudável para a nossa vida e buscar essa alimentação. E para isso, volto lá para o começo. Isso implica numa escolha, isso implica num comprometimento. E como isso é difícil, não é? É difícil nós fazermos uma escolha de mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança de vida para muito tempo. Muitas vezes eu vejo isso pela questão da alimentação, do regime, né, que é talvez o exemplo mais simples para se dar, né? Quando uma pessoa quer perder peso, ela vai comer algo mais saudável para perder peso, mas é comer por um período. Depois daquele período, volta-se a comer tudo que não deveria de novo. Não existe um comprometimento para o resto da vida. E às vezes existem certas mudanças na nossa vida que elas são necessárias e elas precisam ser mudanças que se estabeleçam para o resto da vida. São escolhas aonde nós escolhemos entre a vida e entre a morte, porque a nossa vida espiritual, ela estabelece a nossa vida e estabelece a nossa morte, inclusive, né, o após a morte. Então, eu até compreendo a dificuldade, mas eu acredito que ainda assim, mesmo que seja difícil, nós precisamos, enquanto filhos de Deus, fazer essa escolha. Fazer a escolha entre aquilo que nos traz vida, que gera vida e nos leva adiante, do que aquilo que nos prende, que nos amarra e nos gera tantos dissabores. Mesmo que esses dissabores venham após situações até agradáveis. Mas nós precisamos compreender que há um momento do nosso caminhar com o Senhor em que é nos dada a opção, é nos dado o momento da escolha. É como se nós chegássemos num patamar, eu creio que seja nessa questão do amadurecimento, do crescimento, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, numa criança, a criança ela faz as suas escolhas de uma maneira muito emocional, muito para agora, para já, e à medida que você vai crescendo, o adolescente não é muito diferente, mas quando vai amadurecendo, né? As escolhas elas mudam, elas têm a tendência de tomar um rumo diferente, né? É aquela pessoa que na juventude gostava de correr demais de carro e quando chega mais numa certa idade, numa questão de mais idade, tem prazer ao invés da velocidade, tem o prazer do andar devagar, porque observa, porque curte, porque aproveita talvez a paisagem. Mas veja, o que eu estou tentando mostrar para você é que nesse nosso crescimento espiritual, os nossos gostos, as nossas ações, as nossas escolhas, elas sofrem mudanças. É como se, na medida da nossa idade, nós passamos a ter escolhas mais sábias. Agora, como que nós podemos fazer essas escolhas de uma maneira mais sábia? Não tem como se não for a partir do amadurecimento e do nossa escolha e do nosso comportamento. Então, veja, é importante a nossa escolha, é importante os relacionamentos, né? Eu acho engraçado as pessoas que acham que para si é suficiente, né? Ter a Jesus e ter uma Bíblia na mão e o resto tudo dá certo, tudo funciona, as coisas acontecem. Não é bem assim. A gente não cresce sozinho. Nós precisamos da igreja e nesse sentido não tem como eu não chamar a tua atenção para a importância
da igreja e da comunhão na vida de todo cristão. Essa questão de que eu sou a igreja e a mim mesmo me basto, isso é uma artimanha e uma armadilha muito grande na vida de muitas pessoas. Nós precisamos compreender que na igreja é exatamente o que diz esse versículo que fala lá, ó, pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Quando eu leio esse versículo, e tem outros versículos na Bíblia que falam a esse respeito, o que eu observo é a nossa necessidade de comunhão com o outro. Nós precisamos do outro para que ele nos auxilie a crescer. São as qualidades, são os defeitos, são os estresses de relacionamento, são as alegrias de relacionamentos compartilhar que nos levam a esse amadurecimento. O Senhor em nenhum momento nos fala para nós sermos únicos e individuais, muito pelo contrário. Então nós precisamos fazer essa compreensão e buscar a presença, né? Na igreja você tem como não só orar por um irmão, como receber uma oração, como no momento de dificuldade alguém te auxiliar a dar mais um passo à frente. Às vezes é uma palavra de uma pessoa que você nem conhece, que vem e te faz aquele carinho no coração que você estava precisando exatamente naquele momento, né? É na igreja que muitas vezes nós temos aquela palavra que o pastor lá na frente às vezes fala, que vem a cair direto na situação que está acontecendo com você naquela semana. E aí, de repente, você olha para o lado e teu irmão do lado olha e diz assim, puxa vida, é isso que eu estava precisando ouvir. E aí você se surpreende, nossa, você diz, eu achei que essa palavra era só para mim. Não, o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir. O Senhor, na sabedoria e na onisciência dele, ele conhece tudo o que nós precisamos. E a palavra dele diz que ele supre cada uma dessas necessidades. E essas necessidades também estão relacionadas a essas questões espirituais na nossa vida. Não é só em questão do pão na nossa mesa, no salário no final do mês, nas contas que temos a pagar, na educação dos filhos que nós temos. Não, isso implica também no nosso caminhar espiritual. E nós precisamos tomar atenção em relação a isso. Porque às vezes eu observo algumas pessoas tão adormecidas. E esse adormecimento, ele é pernicioso. Mas como que nós vamos então afastar esse adormecimento? A partir do momento da escolha. Por isso que nós temos um livre-arbítrio. Nós precisamos sim tomar escolha, uma escolha em prol do nosso amadurecimento, do nosso crescimento e tomar ações em relação a isso. Não é simplesmente, eu quero amadurecer e vou ficar aqui sentada esperando Deus fazer o milagre. Isso não vai acontecer jamais. Nós precisamos compreender aonde que estão os nossos pontos fracos. E nesse sentido, o que me vem muito na mente é a questão, por exemplo, de uma academia. Porque o que acontece na academia? Quando você chega, você nunca foi, você chega lá, você não tem vamos dizer assim, músculos, né? Muitos músculos e muito menos ainda que eles sejam treinados. Então, você chega numa academia, eles vão fazer para você toda uma série lá de exercícios e tudo, que você vai ter que fazer aqueles exercícios com uma certa frequência, né? Um número tanto de repetições e tal. Para quê? Para que você exercite aqueles músculos e que eles possam se tornar mais hábeis. No espiritual é a mesma coisa. Qual é a tua fraqueza? Qual é a parte da sua vida espiritual que está fraca? E aí, quando você percebe qual é essa parte, nós precisamos exercitar.
Precisamos colocar a mão na massa e fazer realmente o exercício. E isso implica o quê? Perseverar, em exercitar e praticar e ir atrás. E algumas, vamos dizer assim, alguns instrumentos que nos auxiliam extremamente a fortalecer esses pontos fracos que nós temos é exatamente o louvor, a comunhão com os irmãos, a disciplina e o ministério. Quando eu falo em ministério aqui, eu falo exatamente no direcionamento do teu próprio ministério, porque todos nós temos um ministério, né? E aí, como que eu vou chegar ali? Como que eu vou mexer com isso? Então, à medida que eu tenho uma disciplina, que eu tenho a escolha desse ministério, eu começo a fazer uso do louvor, da adoração, da comunhão com os irmãos, isso vai exercitando a minha questão espiritual a ponto de eu treinar os músculos, né? Os músculos espirituais da minha vida. E isso é muito importante. E não podemos desistir. Da mesma maneira que às vezes na academia nós fazemos os exercícios lá com peso e depois daquilo vem a dor no músculo porque ele teve um certo impacto e tal. Da mesma forma a questão espiritual, às vezes dói um pouco aqui, range um pouco ali, mas as coisas na medida que a gente persiste e permanece fazendo, é como se as coisas se reencaixassem e encaixassem de uma maneira muito fortuita, né? Então nós precisamos não deixar de praticar. Nós precisamos compreender também que todo o nosso amadurecimento espiritual, a nossa vida espiritual, ela está sujeita à questão das estações, né? Eu já falei algumas vezes em questões de estações com vocês, mas eu gostaria de ressaltar novamente essa questão, porque na vida espiritual, né, nós temos essas estações e com certeza, se eu for pensar nisso, vai haver um momento em que eu preciso planejar, eu preciso perceber, eu preciso escolher, eu preciso plantar, eu preciso regar, eu preciso colher. E em todo esse processo e em todas essas estações, algo precisa estar muito firme, que é o perseverar. O perseverar é uma questão de escolha, de opção, não importa o que. Mesmo quando o inverno chega, eu preciso permanecer, perseverar, né? Então, nessa questão, a minha pergunta para você é, na sua vida espiritual hoje, em qual estação você está vivendo? Como que você está se organizando nessas questões? Porque se você está nesse momento de inverno, é um momento que você precisa observar, perceber, né? Ou se de repente você está no momento, vamos dizer, de primavera, é o momento de você plantar, né? O verão, né? Vamos regar. Então, são questões talvez simples que às vezes passam, né, despercebidas de nós. Então, vamos observar, porque dependendo do momento que nós estamos vivendo, às vezes nós nos ressentimos de questões que fazem parte daquela estação. Então, se eu tiver a concepção do onde eu estou, eu vou compreender e vou entender que o momento é perseverar para chegar na próxima fase, na próxima estação. Eu gostaria de ler para você esse dito que é do Watchman Nee. Eu gosto demais desse autor, ele é uma pessoa muito sábia e ele coloca exatamente isso: a oração testa a força do homem interior. Um espírito forte é capaz de orar muito e orar com toda perseverança, até que a resposta chegue. Já o fraco, o espírito fraco, ele cansa, ele enfraquece na manutenção da oração e desiste, né? Então,
que nós tenhamos essas questões firmes na nossa mente e que nós possamos compreender que é necessário na nossa vida espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual, a perseverança. A perseverança é fundamental. Nós precisamos perseverar e não desistir. Eu queria agradecer a Rosângela também, a Murila, Marina, a Thaís está aí também. Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa te ensinar, que o Senhor possa te ajudar a crescer e a amadurecer. Nós precisamos deixar de ser crianças em Deus, precisamos nos tornar adultos e para isso nós precisamos fazer essa escolha. Então eu queria dizer, ora nessa noite, a hora que você for deitar, ora, conversa com o Senhor e diz, Senhor, eu quero crescer. Eu não quero mais continuar da mesma maneira que eu estou. Eu quero amadurecer no teu espírito. Eu quero ser uma adulta em Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Que o Senhor te abençoe nessa semana, que você tenha uma semana de muitas alegrias. Que você esteja sempre alerta para aquilo que o Espírito Santo estiver falando no seu coração. E que você veja a mão de Deus abrindo as portas, trazendo a luz para a tua vida e derramando sobre você a abundância dele para você e para sua família. Em nome de Jesus, né? Que Deus te abençoe, ó. Uma beijoca. Tchau.